Fala, meu aluno, professor Thiago Amena, professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para aqueles que querem aprender português de verdade. Hoje nós iremos tratar do assunto crase parte 3. Caso você não tenha assistido às aulas pertinentes à parte 1 e à parte 2, sugiro assistir, pois isso vai ser muito útil para você, para a compreensão do todo. Bom, dando sequência aos principais casos do emprego do acento grave, vamos falar agora do acento grave que nós devemos usar antes de pronome possessivo com substantivo oculto. Então repare, antes de eu pensar na estrutura feminina, eu já coloquei a estrutura masculina aqui para você, ó. Refiro-me a este livro e não ao seu. Aqui nós temos um pronome possessivo e o substantivo dele está oculto. Só que eu usei uma estrutura masculina. O que aconteceu, ó? Ao. Ao para o masculino equivale a com acento grave para o feminino. Então você pode guardar esta informação. Toda vez que nós virmos um a antes de um pronome possessivo com substantivo oculto, desde que alguém já tenha pedido a preposição, não se esqueça deste detalhe, quem se refere a, o acento grave tem que ser usado, o acento grave será obrigatório, tá legal? Então, havendo alguém que tenha exigido a preposição a, antes do pronome possessivo feminino com substantivo oculto, do jeitinho que você está vendo aqui comigo, tá legal? O acento grave será obrigatório, você vai ter de usar o acento grave, ok? Bom, basta fazer o teste aqui com a estrutura masculina e você vai perceber que para a estrutura masculina você sente a necessidade de usar o ao. Ao. Agora aqui, ó, antes de hora determinada. São três coisas importantes que nós devemos observar antes de hora determinada, meu aluno. Preste atenção. Primeiro, é a regra mais consensual e mais comum que existe. Antes de hora determinada, acento grave obrigatório. Chegarei aqui às 12 horas, ou seja, 12 horas é a hora que eu irei chegar. A hora está determinada. Se você quiser fazer o teste, você pode trocar 12 horas por meio-dia. E você vai perceber que meio-dia é uma palavra masculina. Você vai dizer, ó, chegarei aqui ao meio-dia. Ao para o masculino equivale a ou as com acento grave para o feminino. Já falei isso para você. É sempre bom substituir por estruturas masculinas. E quando há o encaixe de ao ou aos, é porque lá na estrutura feminina vai ser a com acento grave ou as com acento grave. É sempre bom ter isso em mente. Ó, eu chegarei aqui às 12 horas, eu chegarei aqui ao meio-dia. Ok. Agora, observação. Quando nós usamos uma preposição diferente da preposição a, essa ideia de hora determinada, especificada, ela se perde. Repare, estarei aqui após as 10 horas. Após as 10 horas, pode ser 10h30, pode ser, percebe? Pode ser 11 horas o horário, pode ser 12 horas o horário. Então não existe mais uma hora determinada, não existe mais uma hora especificada. Além disso, não pode haver o acúmulo de preposição. Se você já usou a preposição após, para que você vai usar a preposição a? Repare, troquei para a estrutura masculina. O certo é, estarei aqui após o meio-dia. Este ozinho é apenas o quê? Artigo. Não usei ao meio-dia. Não uso a segunda preposição, a preposição a. Não pode ser usada, porque eu não posso acumular. Não há o acúmulo de preposição. Então, este as que nós estamos vendo aqui, sem acento grave, também é apenas o artigo, tá legal? Então são duas razões. Uma, você perde essa essência de hora determinada, de hora específica, e outra,
porque não pode haver o acúmulo de preposição. Se você usou uma preposição diferente da preposição a, para que você vai usar a preposição a? Mas cuidado! Se a preposição diferente da preposição a for a preposição até, opa! Agora vai ser possível usar a outra preposição. O até já é a primeira preposição, sim ou não? A segunda preposição, que é a preposição a, ela é facultativa. Vou até colocar assim, entre parênteses. Esta segunda preposição será facultativa, meu aluno. Então, isso só vai acontecer se a primeira preposição for a preposição até. Sendo a primeira preposição a preposição até, você pode usar o acento grave, ou melhor, você pode usar a segunda preposição. E ao usar a segunda preposição, consequentemente, você vai ter a preposição mais as artigo. E o acento grave vai ser colocado. Então, isto aqui que você está vendo aqui, ó, é uma crase facultativa. É caso facultativo, meu aluno. Crase facultativa. Então, ó, você pode fazer o teste aqui com a palavra masculina. Ficarei até ao meio-dia, ó. Até é a primeira preposição, sim ou não? Ficarei até ao meio-dia ou ficarei até ao meio-dia. Aqui, eu usei a segunda preposição. Esta segunda preposição, ela é o quê? Facultativa. Repare que embaixo eu não usei a segunda preposição, ó. Ficarei aqui até o meio-dia. Então, é uma opção sua. Então, ó, no contexto das horas, está entendendo? Está gostando? Então, deixe seu like aí antes que você se esqueça dele. Vai lá, vai lá. Deixe seu like, é importante demais para nós. Repare, quando nós estivermos diante de uma hora determinada, acento grave obrigatório. Segundo momento, se for utilizada uma preposição diferente da preposição a, não posso mais usar o acento grave diante das horas. Por quê? Eu perco essa característica de hora determinada e não pode haver o acúmulo de preposição. Terceiro momento, se a preposição, a primeira preposição utilizada for a preposição até, aí vai ser possível utilizar mais uma preposição. Vai ser possível acumular neste caso. Vai ser possível usar a segunda preposição a. A segunda preposição a, ela se torna facultativa se a primeira for até. E aí, consequentemente, a gente passa a ter um caso facultativo. Deu print, meu aluno, por gentileza? Ficou claro, meu aluno? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, pois aqui encerramos a nossa aula. Português é bom demais. Valeu!